Glórias a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Isaías 45, a partir do versículo 1. Mas nós estamos conversando e vai ter um revezamento aí mais na frente, né, irmãozinha? Isaías 45, quem for achando vai dizendo amém. Obrigado, irmão Célio. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça, para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Que os céus gotejem lá do alto e as nuvens chovam justiça. Que a terra se abra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco, entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro: o que você está fazendo? Ou diz: este seu vaso não tem alça? Ai daquele que diz ao seu pai: por que você gerou? E à sua mãe: por que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, que formou o seu povo. Por acaso vocês querem saber as coisas futuras? Querem dar ordens a respeito de meus filhos e a respeito das obras das minhas mãos? Amém, igreja? Pai, em nome de Jesus, precisamos e somos totalmente dependentes do Senhor. Vem falar esta noite com o teu povo, a tua igreja. Usa, Pai, a minha vida, Senhor, que nada de mim mesmo tenho, que possa, meu Deus, Senhor, passar para os meus irmãos, se não vier do Senhor, Pai. Abençoa o teu povo, Deus, fala a cada coração aqui esta noite, ministra em cada vida, pelo poder que há no nome de Jesus. E todo espírito contrário, eu creio, já caiu por terra, porque a glória é do Senhor, o culto é do Senhor, e toda a honra pertence ao Deus dos céus, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E se você está aqui para prestar um culto a esse Deus, você pode glorificar Ele esta noite. Aplauda ao Senhor. Meus irmãos, esse capítulo 45 de Isaías, se há, irmãos, alguém que duvide que a palavra de Deus é a verdade, que a palavra de Deus, ela verdadeiramente se cumpre, se há alguém que duvida, irmãos, que essa palavra, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, nesse capítulo 45 cai por terra, irmãos. Sabe por quê? Porque aqui, irmãos, Deus está falando ao rei Ciro, e essa palavra, irmãos, foi escrita
150 anos antes, Deus inspirou o profeta Isaías 150 anos antes do rei Ciro. Mas aqui nós podemos ver, irmãos, que Deus ungiu o rei Ciro, que era rei da Pérsia, para que pudesse libertar o seu povo, para que pudesse decretar fim ao cativeiro que o povo estava vivendo. Ciro, irmãos, aqui nem conhecia Deus, nem sabia que era o Deus de Israel. Mas dizem os estudiosos, irmãos, quando ele viu o nome dele, né, sendo pronunciado, e que isso foi escrito 150 anos antes, diz, irmãos, os estudiosos, que ele correu para cumprir o que estava escrito aqui. Eu estou dizendo que Ciro nem conhecia o Deus de Israel, mas, queridos, Deus tinha uma missão especial para ele, e Deus, irmãos, permitiu que Jerusalém, ele, Ciro, através do direcionamento de Deus, permitiu que o povo reconstruísse o templo, Jerusalém, que o povo saísse do cativeiro, e desta forma, irmão, nós podemos dizer que Ciro foi um vaso nas mãos de Deus. Amém, irmãos? E por falar em vaso, irmãos, eu quero me deter com os irmãos aqui no versículo 9 desse texto, porque vejam bem o que é que fala a palavra do Senhor. Ai daquele que discute com o seu Criador. Será que tem gente que discute com Deus, irmãos? Será que tem gente que discute com o seu Criador? Sendo um simples caco, entre outros cacos de barro. Isso aqui, irmãos, é um texto, irmãos, que nós devemos sempre lembrar, irmãos, que todos nós somos pó, somos barro, viemos do pó, viemos do barro, e para lá nós vamos tornar. Nós somos pó, irmãos. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículos 6 e 7, né, que o versículo 7 diz assim: formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, irmãos, nós somos pó, e Deus nos formou do pó da terra, e para lá nós vamos voltar. Tem até uma música antiga do J. Neto, que eu não concordo com a letra, que ele diz, irmãos, que nós somos feitos do barro que restou, né? Rapaz, eu não creio muito nessa letra não, irmãos, porque Deus fez tudo com excelência, irmãos. E aí, irmãos, Deus faz tudo com perfeição, a terra, os animais. Aí quando vai fazer, o homem pega o resto do barro que sobrou. Que conversa é essa, irmão? Se nós somos, a palavra de Deus diz que nós somos a obra, né, ali mais perfeita que Deus criou. Aí Deus vai fazer com o resto do barro? Não, nós somos do barro, é verdade, mas tudo que Deus fez, Ele fez com perfeição, irmãos. Agora, o que leva, irmãos, muitos de nós nos esquecermos que nós somos pó, e ao pó vamos voltar. Nós somos barro, e ao barro nós vamos voltar, irmãos. O que leva, irmãos, as pessoas esquecerem, irmãos, é porque as pessoas muitas vezes tiram os olhos de Deus, e aí nós começamos a esquecer de onde nós viemos. Nós começamos a esquecer o quanto nós somos frágeis. Nós saímos agora de uma pandemia, irmãos, e nós vimos o quanto o ser humano é frágil. Um vírus aí invisível matou muitas pessoas, porque nós somos, irmãos, frágeis, irmãos. Mas muitas pessoas começam a esquecer a sua condição de barro, esquecem a sua condição, irmãos, que é um ser criado e não o Criador. E muitas pessoas começam a se portar como se fossem deuses, como se nunca fossem morrer, como se nunca fossem voltar para o pó, para o barro, irmãos. Então, nós devemos ter essa consciência, irmãos, que nós somos pó da terra, que nós somos barro. Agora é importante nós dizer, nós somos pó, e o pó, irmãos,
ele pode se apresentar em 3 estágios, assim como a água, né? Pode ser ele poroso, só o pó. Pode ser aquilo que Isaías falou, como um caco. Ali é barro, um barro endurecido. E pode ser, irmãos, também, ele pode ser o barro, que é o pó molhado. Amém, irmãos? Então, meus queridos e amados irmãos, o caco é o pedaço de barro seco, quebrado. E ninguém pode fazer nada com ele, a não ser que triture bem esse caco, que moa bem esse caco, que ele seja bem moído, e aí, irmãos, molhado, e aí ele vai passar a ser barro novamente. Mas enquanto ele for caco, irmãos, ninguém pode fazer nada com ele. E Deus, ele, lá em Isaías 45:9, diz que aquele povo estava como caco entre os cacos, porque estava, irmãos, contendendo com o seu Deus. Porque, irmãos, Deus estava colocando o homem na posição, irmãos, de não poder ser moldado, porque o caco, quando ele fica duro, irmãos, ele não pode ser moldado. E a vida espiritual do crente, irmãos, pode ser comparada com a terra, pode ser comparada com o pó e pode ser comparada com o caco. E esta noite eu quero ver aqui, irmãos, entre nós, essas 3 condições para que nós possamos nos avaliar. Em que situação nós estamos, irmãos? Nós somos, irmãos, pó da terra, é verdade. Mas eu estou como um pó somente, como um caco somente, ou estou como um barro nas mãos de Deus? E aí eu vou aqui esta noite, pela misericórdia de Deus, ministrando, e nós vamos nos avaliando, porque foi isso que eu fiz quando eu estava preparando essa mensagem. Em primeiro lugar, irmãos, nós vamos falar sobre o caco. Eu quero pegar o texto que está no próprio livro de Isaías, no capítulo 30, no versículo 14, e vamos ver o que é que o Senhor fala para nós esta noite. O Senhor quebrará esse muro como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o por completo. Não se achará entre os seus cacos, um que sirva para tirar brasas da lareira, ou apanhar água da cisterna. Vê o outro. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Amém? Então, irmãos, ele está dizendo que ali um vaso foi quebrado em cacos e não serviria para mais nada. Como eu falei aqui na introdução, o caco de barro, para ele servir para alguma coisa, ele tem que ser moído, ele tem que ser quebrado, ele tem que ser triturado, irmãos, porque o barro endurecido, irmãos, ninguém pode moldar ele, ninguém pode fazer nada com o barro já endurecido, o caco. E aquilo, irmãos, que muitas das vezes nós estamos passando nas nossas vidas, muitas vezes alguma provação, muitas das vezes alguma luta, a gente tem que perguntar, irmãos, se não é Deus moendo esse caco, irmãos, passando esse caco, irmãos, ali numa moinha, para salvar a nossa alma, irmãos. É bem verdade que nós passamos provações por 3 circunstâncias, né, irmãos? Muitas das vezes somos nós mesmos que provocamos a tempestade, nós mesmos que plantamos, semeamos e vamos colher. Muitas das vezes, irmãos, é o diabo que levanta uma situação para nós passarmos uma provação, mas muitas das vezes, irmãos, é Deus que permite nós passarmos algumas lutas, algumas provações, algumas dificuldades, para Ele trabalhar no nosso ser, porque nós estamos, irmãos, endurecidos, e Deus permite ali, irmãos, a gente ser triturado, o caco, ele ser triturado para poder ser moldado,
Porque enquanto for caco, Deus não pode fazer nada. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Quando nós estamos endurecidos, irmãos, rígidos, sem fé, nós precisamos ser quebrados por Deus. Nós precisamos, irmãos, passar por um processo. E Deus permite que nós venhamos passar por esse processo. Deus permite que nós venhamos ali, irmãos, sermos triturados. E o que, irmãos, endurece o nosso coração, irmãos? O que é que nos faz virar um caco? Muitas coisas, irmãos. Principalmente o orgulho. Porque quando nós estamos cheios do orgulho, irmãos, nós endurecemos o nosso ser. Nós endurecemos, irmãos, já não temos mais a sensibilidade espiritual. Quando muitas vezes nós estamos cheios do orgulho, irmãos, nós endurecemos nossa cerviz, nós não sabemos mais perdoar, nós não sabemos mais desculpar, nós não sabemos perdoar. E isso, irmãos, nos faz duro e nos faz, irmãos, perder a ligação com Deus, e Deus não pode mais moldar as nossas vidas. Quem está compreendendo, irmãos? O orgulho, a incredulidade, a religiosidade, a falta do temor a Deus, tudo isso endurece as nossas vidas, e nós que somos barros, nós passamos a ser um caco, e Deus não pode mais fazer nada, irmãos, das nossas vidas. Quando, irmãos, nós estamos como um caco duro, incrédulo, não acreditamos mais em nada, nada que Deus faz nos surpreende mais. O caco, irmãos, ele representa a pessoa que, mesmo sendo um cristão, irmãos, ele se torna uma pessoa endurecida. Ele já não tem mais a sensibilidade para com Deus. Ele já não é mais, irmãos, aquela pessoa, irmãos, que Deus pode trabalhar, porque ele se enrijeceu. Não, essa pessoa, irmãos, ela se afasta tanto de Deus que ela não reconhece mais os seus erros. Ela não reconhece mais os seus erros, nem para com as pessoas, nem para com Deus. Por quê, irmãos? Porque ela está dura. Porque ela está num formato que ninguém pode fazer mais nada. E é aí que Deus entra para poder moer. É aí que Deus entra, irmãos, para poder triturar. Amém ou não amém, irmãos? Essa pessoa, irmãos, muitas das vezes, ela está tão dura que não admite mais seus erros, nem seus fracassos. Ela culpa sempre os outros. Ela está sempre apontando para os outros, irmãos, na igreja, no trabalho, na sua casa, porque ela está endurecida, irmãos. Ela não tem mais sensibilidade. E ela formou, irmão, um padrão para a vida dela, que ninguém pode fazer mais nada. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Então, irmãos, o caco, e Deus está falando com a nação de Israel, porque a nação de Israel estava com a cerviz tão dura, que estava aqui contendendo com o Criador, estava questionando a Deus as coisas. A nação de Israel estava com o coração tão duro que não reconhecia o erro deles mais, irmãos, e estava agora contendendo até com Deus. E muitas das vezes, irmãos, se nós não tivermos cuidado, o nosso coração, irmãos, as nossas vidas espirituais vão se endurecer de uma forma tal que vai ser necessário, irmãos, Deus, para salvar a nossa alma, permitir que a gente venha passar por uma moinha, ser moído, ser pisado, irmãos, para Ele poder trabalhar na minha e na tua vida, para transformar a nossa alma. É por isso, irmãos, que a pessoa, quando está no formato de caco, ela está dura, e é por isso que as pessoas que estão nesse formato ferem muitas às outras. Você pode passar o pó na sua pele, não acontece nada. Pode passar o barro, não acontece nada. Mas se você passar um caco, você se fere. É ou não é? E é por isso que o caco, irmãos, ele fere muitos outros, irmãos.
O caco, irmãos, ele acha que já está formado, moldado e não precisa mais de ninguém. O caco, irmãos, ele acha, irmãos, que aquilo que ele é, pronto, não precisa mais ser tocado nada, não precisa ser mais mudado nada. O orgulho fala mais alto. O caco, meus irmãos, o temor a Deus também já não existe. E aí, irmãos, muitas das vezes Deus permite nós passarmos por provações para que Ele venha nos moer, nos triturar, para dizer: olha, eu sou o oleiro ainda, independente da situação que você esteja, se eu quiser moldar a tua vida, se eu quiser transformar a tua vida, transformar você de caco num vaso de honra, eu vou fazer. Mas para isso a gente tem que passar por uma moinha, mas para isso tem que ser pisado, mas para isso tem que ser triturado. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Já parou para pensar, se essa moinha que você está passando, se essa luta, se essa provação não é Deus te transformando em um vaso de honra para a glória dele? Talvez a gente esteja como caco. Deixa eu falar uma pessoa aqui, irmãos, que teve uma grande transformação. O apóstolo Paulo, irmãos, ele era um grande teólogo. Ele foi formado aos pés de Gamaliel, um dos maiores teólogos da época, né? Podemos dizer assim. Ele aprendeu tudo com ele. Bebeu na água daquele grande homem. Mas aí Paulo, irmãos, se tornou um religioso de coração duro. Paulo se tornou, irmãos, um caco. Ele perseguiu os cristãos, irmãos, pensando em estar agradando a Deus. Ele perseguia a igreja, irmãos, pensando em estar agradando a Deus. Ele matava os cristãos, irmãos, porque pensava que estava agradando a Deus. Aí Deus diz: olha, vem cá, eu quero ter uma conversa com você. E essa conversa de Deus com Paulo se dá no caminho para Damasco. Ele ia perseguir mais cristãos, ele ia fechar mais igrejas, ele ia matar mais pessoas, coração duro. E aí, irmãos, Deus derruba ele do cavalo. A palavra de Deus diz, irmãos, que naquele momento que ele cai, ele olha para uma grande luz, ele pergunta: quem é o Senhor? Né? Aí ele diz: olha, Paulo, eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Porque quando se persegue a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo, está perseguindo a Ele, que é o cabeça da igreja. E aí, Senhor Jesus orienta Paulo a entrar na cidade. Ele entra cego, sem enxergar nada. E ali o caco, irmão, começa a ser moído. Ele passa 3 dias sem ver nada. Ele passa 3 dias, irmão, sem comer nem beber. Mas ele estava passando por um processo, irmãos. Ele estava sendo moldado para se transformar no grande vaso que foi usado por Deus para a glória dele, irmãos. Ele foi usado para abrir, irmãos, igrejas. Escreveu quase que a metade do Novo Testamento. De um vaso, de um caco duro, irmãos, de um caco de barro, Deus transformou num vaso de honra. E muitas das vezes Deus faz assim, irmãos. Muitas das vezes as pessoas, irmãos, não querem conversa com Deus. Muitas das vezes as pessoas, irmãos, acham que não precisam de Deus. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas endurecem o coração para Deus. Mas quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir, porque Ele é Deus. Ele é Deus, irmãos. E Deus, irmãos, conhece cada um de nós. Deus, irmãos, conhece o nosso ser. Deus conhece quem nós somos, meus irmãos. E nós, irmãos, independente da condição que nós estamos, nós não podemos viver sem Deus nas nossas vidas. Davi também, irmão, certa vez disse que ele estava assim, lá no Salmo 22, versículo 15. Davi, ele diz assim: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte,
Então, Davi estava tão seco, irmãos, tão seco, que ele se sentia como um caco de barro. Ele foi quebrado por Deus, irmãos, quando ele reconheceu a dureza do pecado dele. E aí, irmãos, Deus trabalhou na vida de Davi. Deus, a criança que foi gerada do pecado dele, irmãos, Deus recolheu. E aquilo, irmão, foi um tratamento de muita dor para Davi. Ele foi moído, foi quebrado. E ali, irmãos, Deus trabalhou no coração dele, irmãos. A palavra de Deus diz, irmãos, que nós não devemos endurecer o nosso coração. A palavra de Deus diz, irmãos, que nós devemos ter cuidado para que nosso coração não venha pedrar, não venha se transformar em caco. Eu posso ouvir um amém da igreja, irmãos? Aqueles, irmãos, que não obedecem à voz do Espírito Santo, irmãos, aos poucos vai endurecendo o seu coração. Aqueles que não querem ouvir a voz de Deus, aos poucos vão endurecendo o seu coração. Eles vão se tornando mais sensíveis para a palavra de Deus. Eles vão se tornando, irmãos, menos sensíveis aos apelos do Espírito Santo de Deus. Sabe, meus queridos e amados irmãos, quando vem uma palavra às nossas vidas, quando Deus usa alguém para falar conosco, muitas das vezes há uma rejeição. As pessoas que não querem ouvir falar de Deus, as pessoas que não querem, irmãos, deixar Deus falar aos seus corações, estão rejeitando, irmãos, não querem ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Isso, irmão, vai endurecendo o coração. É por isso, irmãos, que há tantas pessoas, irmãos, como Caco. A gente vê pessoas que estavam na casa de Deus, eram crentes abençoados, irmãos, mas foram tampando os seus ouvidos para o Espírito Santo de Deus, e o coração foi endurecendo, a sua vida foi endurecendo, ele foi se transformando num caco de barro. Deus não mais poderia moldar a vida dele, ele não permitia mais, irmãos, e hoje está aí, irmãos, no mundo, como um caco. Não deixa, não permite, está distante de Deus, não permite que Deus lhe toque mais, irmãos. Mas nós que estamos aqui, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, ouvindo o alerta do Senhor para nossas vidas, não deixemos, irmãos, de ouvir o Espírito Santo de Deus, irmãos. Não deixemos, irmãos, que o Senhor venha sempre estar nos moldando, nos transformando. Não possamos, irmãos, jamais recusar o agir de Deus nas nossas vidas, porque Ele é Deus, Ele é o oleiro, e nós somos os barros, irmãos, nas suas mãos para sermos moldados por Ele. Jamais, irmãos, viemos a ser cacos, irmãos, porque o caco, irmão, já foi um vaso um dia, mas agora ele está endurecido, um pedaço que não serve mais para ser enchido, como um vaso, está lá, irmãos, e não se deixa ser trabalhado. Mas Deus, muitas das vezes, pela sua misericórdia, recolhe aquele caco e tritura, irmãos. O processo é doloroso, mas é para a glória dele. É para a glória dele, irmãos. Eu vou perguntar, mas não responda para mim, responda para o Senhor. Você alguma vez já se sentiu como um caco, irmãos? Endurecido? Não sentindo mais a presença de Deus na tua vida? Não sentindo mais o Espírito Santo de Deus, irmãos? Se você já se sentiu assim, irmãos, tem que passar por um processo, irmãos. Tem que passar por um processo para voltar para o Senhor. Eu já passei por esse processo, irmãos. No começo da minha fé, novo convertido, irmãos, eu permiti voltar, retroceder, irmãos, e me afastei da casa do Senhor. Tinha 3 anos de novo convertido, se não me falha a memória. Voltei para as velhas práticas, irmãos. Voltei a beber, voltei a fumar. Mas o Senhor, endureci meu coração para as coisas de Deus. Tudo que eu tinha de fita,
de estudo, dei tudo. Não queria mais ouvir a voz do Senhor. Me decepcionei com os homens. Ei, quem te salvou não foi homem não, viu? Quem te salvou foi Jesus. Quem derramou o sangue precioso pela sua vida foi Jesus. Nunca se decepcione com homens para deixar de servir a Jesus. Como novo convertido, sem sabedoria, me decepcionei com os homens e me afastei da igreja. Me tornei um caco, duro para as coisas de Deus. Mas Deus, irmãos, me moeu. Ele foi trabalhando na minha vida, Ele foi me levando, irmãos, para uma condição que eu vi, irmãos, que eu não era nada, somente o pó. E precisava dele na minha vida para que eu pudesse, irmãos, me reerguer e ser novamente um vaso nas mãos de Deus. Deus trabalhou comigo, irmãos, naquele processo. Foi doloroso para mim, para minha esposa, para minha família, mas Ele me transformou para a glória dEle. E hoje eu sou um vaso para a glória do Senhor, irmãos. Sabe, irmãos, esse processo de nós nos transformarmos num caco, irmãos, ele é muito ruim, irmãos, porque quando a gente está nesse processo de endurecimento do nosso coração, a gente tampa os nossos ouvidos para a palavra, porque eu estou endurecido. Eu não preciso mais ouvir o pastor, porque eu já sei. Escola bíblica nem pensar, porque eu já sei o que vai falar. Eu estou endurecido. É por isso, irmãos, que você evangelizar pessoas afastadas da igreja é difícil, porque estão no formato de caco. E eles têm prazer em lhe ferir. Você vai falar, irmãos, a palavra de Deus, ele usa 2 ou 3 versículos para lhe contestar, porque ele está endurecido, ele está caco, ele está contendendo com o seu Senhor, assim como Israel. Tem crente, irmãos, que estão nesse processo, irmãos, e não ouvem mais a voz do Senhor. O crente caco tem um coração endurecido. Tenha cuidado, meus irmãos. Deus, Ele quer, meus irmãos, se há alguém assim esta noite aqui, Ele quer te quebrar esta noite. Ele quer te pisar. Ele quer te transformar, irmãos. Ele quer remodelar a sua vida. Ele quer te fazer uma nova criatura. Ele quer trabalhar no teu ser. Ele quer poder ter a liberdade de lhe moldar da maneira dele, não da sua. E Ele está aqui esta noite, irmãos. Ele é Deus, não se esqueça, Ele é Deus, irmãos. É Ele o oleiro. Então, irmãos, a primeira condição do barro que nós podemos ver aqui esta noite é o caco, que está duro. Mas tem também o pó. O pó, irmãos, é seco e precisa, irmãos, para fazer alguma coisa com ele, precisa ser molhado. Amém ou não amém? Porque o pó seco, irmãos, não tem como Deus moldar, porque ele passa entre os dedos. Não tem, irmãos. O pó seco, irmãos, ele foge do moldar de Deus. O pó seco, irmãos, ele precisa ser molhado. E quando muitas das vezes o crente está como um pó seco, irmãos, esfarinhado, né? Deus também não pode, irmãos, trabalhar na vida dele. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos esfarinhados pelos atritos da vida, pelas lutas da vida. E aí, queridos e amados irmãos, nós somos como o pó da terra e precisamos ser molhados para poder ser moldado pelo Senhor. E o que é que molha o pó, irmãos? Há 2 coisas que molham o pó para poder Deus moldar. A primeira, irmãos, é a água da palavra de Deus, para quem está sedento da presença do Senhor. Vamos ver aí, Salmos 42, versículo 1, até o versículo 3. Aí nós vamos ver, irmãos, preste bem atenção. Assim como a coça
suspira pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus onde está? Então há duas coisas, irmão, que pode pegar esse pó e molhar. Primeiro, são as correntes de água, irmãos. Mas para isso a gente tem que desejar, assim como a coça. Tem que desejar a presença de Deus. Tem que desejar, irmãos, entrar nas águas do Espírito, irmãos. E aí, irmãos, do pó, ele passa a ser moldável novamente. A segunda coisa, irmãos, são as lágrimas, que continua no versículo 3 do Salmo 42. As lágrimas, que muitas vezes nós temos que derramar, irmãos. E aí, quando nós derramamos as nossas lágrimas, o pó é molhado com essas lágrimas, aí Deus pode moldar, irmãos. Amém? Davi também foi um exemplo, irmão, de pessoas que estavam no pó do pecado e teve que reconhecer sua necessidade de Deus, dizendo, Salmo 103, versículo 14: pois Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. O salmista Davi. Então, meus irmãos, você já se sentiu como pó? Seco, esfarinhado, que Deus quer trabalhar, mas não pode, porque você não se deixa ser trabalhado? Você já se sentiu como pó, meus irmãos, que é levado de um lado para o outro como o vento, que não tem uma direção certa, não tem um rumo certo na vida? Você já se sentiu como pó, irmãos, que não tem nenhum objetivo claro, que não ouve o direcionamento de Deus? Muitas das vezes, irmãos, as pessoas estão como pó, irmãos, estão vivendo de um lado para o outro, irmãos, mas a partir do momento, irmãos, que nós passamos a ser molhado pela água do Espírito, irmãos, nós passamos a ser moldados, irmãos, e na nossa vida nada, irmãos, passa a ser agora sem a dependência de Deus, porque o homem e a mulher que vivem dependente de Deus, irmãos, eles vivem sendo direcionados pelo Espírito de Deus, irmãos. Aqueles, irmãos, que reconhecem que há um Deus, aqueles que reconhecem, irmãos, que há um Deus Salvador, aqueles que reconhecem, irmãos, que há um Deus que tem cuidado das suas vidas, irmãos, vão sempre ser direcionados, irmãos. E quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, não tem como nós sermos, irmãos, enganados ou fazermos algo, irmãos, que venha dar errado, irmãos, porque Deus sabe todas as coisas, Ele é Senhor e Ele tem cuidado da minha e da sua vida. Ele direciona nossas vidas, irmãos, Ele nos encaminha, e quando nós estamos fracos, Ele sustenta pelas nossas mãos, irmãos, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus na minha e na tua vida, irmãos. Sem Deus nós não podemos nada, mas com Deus nós podemos todas as coisas. Aleluias. Quando, irmãos, nós somos pó, nossos olhos se secam, irmãos. Nossos olhos se secam e nada nos toca, irmãos. Nada vai nos tocar quando nós estamos na fase do pó. Nem louvor da igreja, nem a pregação, nem a palavra de um irmão, irmãos, nem um testemunho maravilhoso, nada vai nos tocar, porque o pó, irmãos, ele não se deixa ser tocado, porque ele é seco, irmãos, ele é seco. Se você está seco, irmãos, assim como o pó, desta noite, o Espírito Santo de Deus está aqui, Ele quer molhar as nossas vidas. Ao final nós vamos estar orando, irmãos, e o Espírito Santo de Deus vai derramar, irmãos, sobre as nossas vidas. Você já viu como Jesus diz lá em Mateus 7, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior vão fluir rios de água viva. E quando fluem os rios de água viva, irmão, do Espírito Santo de Deus, não tem pó que não seja molhado, irmãos, e se torne novamente moldável para a glória de Deus. Amém? Terceiras, irmãos,
aspecto que o barro pode ter, é do próprio barro. Vamos ver lá em Isaías 64, versículo 8, irmãos. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Toda a igreja, vamos repetir, nós somos o barro. Tu és o nosso oleiro, diga, igreja. E todos nós somos obras das Tuas mãos. Vamos ler mais uma vez, toda a igreja, todo o versículo. 1, 2, 3. Amém, igreja? Você está vendo a diferença? O caco, irmão, não pode ser moldado. O pó também não. Mas o barro, irmãos, está dizendo que Deus é o nosso oleiro e nós somos a obra da mão dele, porque o barro, ele pode ser moldado. O barro, irmãos, pode ser trabalhado. O barro, irmãos, ele se permite ser trabalhado. O barro, irmãos, é a massa de pó, né, de argila e água, e pode ser moldado facilmente. Eu quero ler mais um versículo com os irmãos, está em Jeremias 18, 6. O profeta Jeremias também foi usado para falar sobre essa área. 18, 6, Jeremias, também alertando Israel: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro, diz o Senhor? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Vocês estão vendo, irmãos, como Deus, ele tem prazer de se colocar como oleiro e o seu povo como barro. Ele tem prazer porque ele diz que ali ele pode moldar. Então, meus irmãos, quantos são barro aqui esta noite, irmãos? Permite Deus moldar, amém? Pois então permita, irmãos, que Deus molde o seu temperamento, que Deus molde o seu caráter, que Deus molde a sua vida, que Deus molde o seu ser, que Deus molde aquilo que precisa ser moldado, irmãos, que Deus transforme aquilo que precisa ser transformado, irmãos, porque eu tenho muitas coisas da minha vida que precisam ser transformadas, e eu aguardo no oleiro, irmãos, porque Ele pode transformar a minha vida, porque eu sou barro nas mãos dEle, irmãos, amém? E cuidado, porque o barro, irmãos, ele tem que ter cuidado com as coisas do mundo, porque as coisas do mundo, irmãos, pode querer endurecer o nosso coração, irmãos. Deus é o oleiro, irmãos, então nós devemos ser barro, para que Ele possa moldar as nossas vidas, irmãos. Nós precisamos, irmãos, para sermos sempre moldáveis, sermos irrigados pela palavra, irmãos, pela água da palavra, porque aí nós vamos ser sempre moldados pelo Senhor, amém, igreja? Amém. Sabe, irmãos, uma coisa que, como pastor, eu tenho muito cuidado, e muitas das vezes, irmãos, eu já tive que tomar algumas atitudes aqui nessa igreja, porque, irmãos, eu sei que é a palavra que nos molda. É ou não é, igreja? É a palavra que nos transforma, amém ou não amém? É a palavra, irmãos. As outras coisas, irmãos, são importantes, tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Mas a palavra, irmãos, ela ficou para nós, para transformar nossas vidas. E eu já tive que tomar algumas posições, irmão, porque algumas pessoas já passaram por aqui, já não estão mais nem aqui, sempre quiseram trazer uma coisa nova, uma coisa especial, uma coisa que vai encher a igreja, uma coisa, e eu sempre digo, irmãos, o que enche a igreja, ou não enche, vai depender de Deus, é a vontade dele, mas os que estejam aqui, estejam fortalecidos pela palavra, porque o que importa para mim, irmãos, é uma igreja que seja edificada na palavra. E isso eu não abro mão.
enquanto eu for pastor. Se Deus quiser mudar o direcionamento da Sem Fronteira, Ele me tira, irmãos. Ele me tira. Se Deus quiser botar uma outra visão aqui para esta igreja, Ele vai tirar aquele que Ele levantou para dar essa visão a esta igreja. E até hoje, pela fidelidade de Deus, essa igreja tem sido uma bênção para a glória de Deus. Amém, irmãos? Mas vejam bem, irmãos, o que está acontecendo com muitas igrejas, irmãos, que os crentes têm endurecido seus corações, ou os crentes têm virado pó e não mais barro, porque não tem mais a água da palavra. E enquanto não tiver a água da palavra, irmãos, para estar molhando o barro, aí Deus não pode moldar, irmãos. E o que nós precisamos para nossas vidas, irmãos, todos os dias, é sermos moldados por Deus. Amém ou não amém, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Desde o momento que nós nascemos até o final das nossas vidas, há um processo de trabalhar de Deus em nossas vidas, irmãos. Nós estamos sempre sendo trabalhados por Deus. Nós nunca vamos chegar num estágio de dizer que nós não aprendemos mais nada, nós não precisamos mais nada. Não, irmãos. Desde o primeiro choro lá, saiu da mamãe, até o último suspiro, Deus está trabalhando nas nossas vidas, nos moldando. Não há nenhum momento, irmão, nesse período, que nós possamos dizer, já sei de todas as coisas, não preciso de mais nada. Não preciso mais aprender nada. Não. De maneira nenhuma, irmãos. Nós precisamos sempre ser molhados, irmãos, pela palavra de Deus, nos nossos corações, porque nada substitui a palavra de Deus para nossas vidas. Nada. Amém, irmãos? E aí nós não podemos substituir a pregação da palavra de Deus por nada. Aqui nós damos um tempo maravilhoso para a palavra, né? Por exemplo, a irmã Rosinha disse que ia pregar meia hora no setor H, né? Foi meia hora, irmãs, lá? Foi quando? 1 hora? Olha aí, rapaz. A irmã disse que ia pregar meia hora, mas o Senhor começou a usar a irmã lá, foi 1 hora, irmão. Para a glória de Deus, né? Por quê, irmãos? Porque há tempo para a palavra. Uma vez eu fui convidado para pregar numa determinada igreja, quando eu vou dizer a igreja. E aí, irmãos, eu me sentei lá, no púlpito. Aí começou, irmãos, a oportunidade para um conjunto cantar. Aí depois teve outro conjunto. Depois teve outro conjunto. Depois teve o irmão para dar uma saudação. Depois teve... E eu vendo o relógio, irmão, faltava 15 para as 9. E eu, o pessoal me chamaram para pregar a palavra, que hora vai ser essa palavra? Eu sou sincero, irmãos, eu estava lá no altar, mas naquela hora, irmãos, quase que a carne ia reinando, porque eu ia dizer assim, eu ia pegar o microfone e ia dizer, irmãos, obrigado pela oportunidade que os irmãos me chamaram para pregar, vim com muito prazer, tá certo? Mas a palavra que eu tenho para meus irmãos é que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu a si mesmo, a paz do seu irmão. A palavra é essa, é o tempo que eu tenho. Mas, irmãos, eu ainda preguei 20 minutos, passando do tempo, estourando o tempo. Eu creio, irmãos, que a palavra de Deus, ela é que convence o homem, irmãos. Não sou eu, não é qualquer irmão que vai convencer ninguém, é a palavra. Porque a palavra, irmão, quando é lançada, ela vai cumprir o propósito para qual ela é lançada. Porque quando a palavra é lançada, o Espírito Santo de Deus vai junto, trabalhando no coração do ouvinte. Então, se não tem tempo para a palavra, irmãos, nós vamos começar a criar igrejas de cacos. Todo mundo endurecido o coração. Porque, ou de pó, mas não de vasos moldados, porque é a palavra que nos molda. Amém, meus irmãos?
A palavra de Deus, irmãos, o salmista diz no 119: purifica, ó jovem, o teu caminho. No Salmo 119, versículo 11, também diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pegar contra ti. No Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E assim como Deus, irmãos, tomou o barro e formou o primeiro homem, Ele continua moldando o nosso caráter através da palavra. O trabalho de suas mãos, irmãos, Ele demonstra ali dedicação e cuidado para conosco, porque toda vez que Ele está nos moldando pela palavra, e às vezes o moldar de Deus também não é bom, porque Ele aperta aqui, aperta acolá. Às vezes a palavra está sendo ministrada e tem irmão que fica se remoendo na cadeira, é Deus trabalhando, irmão. Está certo? Através da palavra. Porque na palavra nós somos confrontados, na palavra nós somos admoestados, na palavra, irmão, nós somos consolados. É a palavra de Deus, é Ele moldando. Quando um irmão precisa de um consolo, Deus ali vai moldando. Mas quando precisa, irmãos, uma transformação, quando precisa de uma exortação, Ele vai apertando também, irmãos, porque Ele está moldando, Ele está transformando. Quem é vaso aí, irmãos? Pois deixa Deus apertar de um lado, deixa Deus apertar do outro. Ele está trabalhando nas nossas vidas, amém ou não amém, irmãos? Como é que você viu Deus, como é que você vê Deus transformar um vaso se Ele não aperta, irmão, se Ele não molda, né? Não, irmãos, tem que trabalhar, irmãos. E quantas vezes nós nos sentimos amassados também, irmãos? Quantas vezes nós não nos sentimos sendo amassados? Às vezes, irmãos, nós somos pressionados de todo lado. É porque nós estamos sendo moldados, irmãos. É um processo de transformação para nossas vidas. É um processo, irmãos, que o Senhor, irmãos, planejou para nós. Ainda que nós não possamos compreender o que Ele está fazendo nas nossas vidas, Ele planejou para mim e para a sua vida. Você, irmãos, é um barro nas mãos do oleiro, e Ele está transformando a tua vida de glória em glória. Ele está fazendo um processo da tua vida, embora você não compreenda. E é nesse momento, irmãos, que Ele está moldando, que Ele vai também limpando as escórias, aquilo que precisa ser tirado do barro. Se tem uma pedrinha ali, Ele tira. Se tem um pedacinho de madeira ali, Ele remove, irmãos, porque Ele está nos transformando, irmãos. Assim, Deus também tira de nós aquilo que não agrada a Ele. É na modelagem, amém, irmãos? Pode doer, pode sentir falta, mas o resultado será muito melhor, porque Deus está te moldando, meu irmão. Deus está moldando a minha vida, amém? O oleiro é soberano, irmãos. Ele vai dar formato ao vaso da maneira que Ele quiser. Tá certo? Se Ele quiser fazer um vaso cilíndrico com a tua vida, Ele vai fazer. Se quiser fazer um vaso quadrado, Ele vai fazer. Ele é soberano, mas Ele está moldando a tua vida. Ele está transformando a tua e a minha vida. Somente a vontade dEle e o seu bom gosto, irmãos, vai determinar a forma que esse vaso vai ter, irmãos, nas mãos dEle. Nós não podemos exigir, irmãos, que Deus me forme de uma maneira ou de outra, como o povo de Israel estava fazendo. Eu não posso contender com o Senhor. É Ele que faz o processo, é Ele que molda, irmãos. Eu não posso dizer: ei, Deus, o Senhor tem que me moldar dessa maneira, o Senhor tem que trabalhar em mim dessa maneira. Não, Deus, está doendo demais. Não, Senhor, eu não queria ser moldado dessa maneira, não, eu queria ser de outra. Não, irmão, Deus é soberano, Ele é o oleiro, nós somos só o barro, irmão, para ser amassado, moldado e transformado por Ele, para a glória dEle. Amém? É como está, né, irmãos? Lá em Isaías 45:9. Quem somos nós para contender com o nosso Criador? Amém, irmãos? Já estou concluindo, irmãos. Existem pessoas, irmãos, que estão no pó, mas não permite que Deus as toque, que Deus possa transformá-las. Nós já, algum dia das nossas vidas, eu dei o meu testemunho, nós já fomos cacos, irmãos, endurecidos para Deus. Mas, irmãos, precisou Deus triturar, nos transformar, para poder fazer com que nós, com as nossas lágrimas, pudéssemos molhar ali o pó, muitas das vezes, e Ele moldar as nossas vidas. Mas como é bom, irmão, estar sendo amassado pelo oleiro, porque dessa maneira Ele vai moldando as nossas vidas, Ele vai moldando, transformando. Todos nós, irmãos, precisamos disso. E com certeza, esse moldar de Deus vai fazer da minha e na sua vida
uma peça de honra, um vaso honrado para a glória dele. E quando ele transformar a tua vida num vaso, você como um barro, ele vai encher, irmãos, e ele vai encher da sua glória, ele vai encher do seu Santo Espírito, vai encher, irmão, da sua unção. Mas eu quero dizer para você, nesse momento, todos nós estamos no meio de um processo, irmão. Nós estamos sendo transformados de glória em glória, irmãos. Amém? Então, há momentos, irmãos, que ele pressiona mais de um lado, ele pressiona mais do outro, mas nós estamos nesse processo de sermos transformados, irmão. Se permita, irmão, ser moldado pelo Senhor. Deixe Jesus, que a água da vida, molhar e moldar o teu ser. A cada dia mais, irmãos, nós estamos nesse processo, e isso é maravilhoso, porque Deus, irmãos, Ele está trabalhando nas nossas vidas, e enquanto Deus está trabalhando nas nossas vidas, isso é bom, porque Ele sabe o que é melhor para nós, porque Deus, irmãos, Ele faz tudo com excelência, e se Ele está trabalhando na tua vida, é porque Ele está trabalhando com excelência. Ei, se está pressionando mais de um lado ou do outro, deixa Ele pressionar, irmãos, porque no final das contas, irmãos, Ele vai fazer algo maravilhoso com a tua vida. Você vai ser transformado num vaso de honra, e o nome dele vai ser glorificado. Quem crê, começa a glorificar ao Senhor esta noite.